Olá, meu nome é Tainã Malaspina, eu sou coach e convido você a assistir aqui o segundo vídeo do programa Projeto de Vida com Sentido. Bom, nós percorremos aqui um caminho, nós começamos essa série de vídeos com algumas reflexões em relação a quem é você, o que você espera desse ano, o que você quer da vida, o que a vida, né, espera de você. E aí, nós falamos um pouquinho sobre alguns perfis que são comuns no atendimento de coaching, falamos ali sobre os desengajados, os sonhadores, os superficiais e as pessoas que têm efetivamente um projeto de vida. Falamos sobre as combinações, né, de quanto você sabe quem é e o que você quer fazer nesse mundo e como isso forma alguns perfis. E hoje eu venho detalhar para vocês a metodologia que foi desenvolvida para esse programa de projeto de vida com sentido. Essa metodologia, na verdade, eu desenvolvi essa metodologia para os projetos, para os programas de coaching individual. E como que ela surgiu? Da vivência do processo de processos de coaching, do aprendizado de coaching que eu tive, e também do mestrado em Psicologia Social, onde eu fui estudar a relação entre trabalho, felicidade e sentido, e com isso eu acabei me deparando com algumas linhas da psicologia que me influenciaram muito na construção dessa metodologia de coaching, ok? Então, essa figura, essa imagem aqui, né, ela colorida, vou explicar um pouquinho algumas partes dela para que você possa entender. Então, o primeiro ponto, né, é que esse programa ele é chamado Projeto de Vida com Sentido. E o que é projeto de vida? Projeto de vida é algo único, irrepetível, ou seja, aquilo que só você pode fazer. Viktor Frankl, né, o psicólogo que eu cito bastante, ele já falava isso, desse caráter irrepetível do ser humano. O que é isso? Não é uma demagogia falar que existe um caminho único para você. Por quê? Nós temos alguns talentos que são só nossos, e essa combinação dos nossos talentos com determinadas situações de vida, com determinados contextos, faz com que só nós realmente, né, possamos desenhar ali determinada linha biográfica. Então, é algo que só você pode fazer, né, e tem um caráter irrepetível. É algo que você sente que vale a pena se comprometer, né? É algo que você realmente acorde e fala, putz, eu estou trabalhando para esse projeto, né? Você sai daquela coisa de chegar segunda-feira e falar, nossa, que dia difícil, não gostaria nem de pensar muito como vai ser essa semana. E projeto de vida envolve um objetivo de longo prazo, né? Então, não é uma coisa só para o ano que vem. Provavelmente, para um projeto de vida, né, que envolve metas de longo prazo, tem sim essas metas menores de curto prazo, mas o foco de um projeto de vida é uma construção de longo prazo. E aí, quando nós percorremos esse caminho, esse programa, o ponto central desse programa é a busca de sentido, né? Então, é ajudar você a encontrar qual é o seu porquê, né? Cito muito Nietzsche quando ele diz: quem tem o porquê viver pode suportar quase qualquer como. Então, é ajudar para que você possa encontrar esse seu porquê. E esse programa, como mostra a figura aqui, ele envolve passado, presente e futuro. Então, em determinado momento, nós iremos percorrer algumas coisas de passado, com base na sua história de vida, mas o foco, né, do processo de coaching é futuro, né? Diferente de terapia, que muitas vezes o foco é maior no passado, entender um pouco as questões de infância, é daqui para frente, né? Onde você quer estar. E aí, essa figura, ela mostra aí essas 4 bolinhas aqui, que elas ajudam nessa identificação, né, do seu porquê. Primeiro, né, a gente entender sua missão, né? Qual que é a sua razão de ser, né? O que você sente que é a sua missão, com base em alguns exercícios que nós faremos. Quais são os seus talentos? É muito estranha essa questão de talentos, porque direto, às vezes, em aula, eu pergunto para meus alunos, quais são os seus talentos? As pessoas, elas não sabem quais são os talentos dela, né? Às vezes, porque talento é algo que a gente faz tão bem, de forma tão natural, que muitas vezes a gente nem percebe. Mas é fundamental
nesse processo de construção de sentido, encontrar nossos talentos. Depois, nós investigaremos essa questão de vocação, chamado, não no sentido religioso, né, mas ao que eu me sinto chamado a realizar, e investigamos aqui as necessidades do mundo, né? Então, não adianta, vocação muitas vezes é a junção desses dois círculos, né, dos talentos com as necessidades do mundo. Então, eu preciso saber meus talentos e onde eu posso aplicá-los, aí eu descubro um pouco a minha vocação. Bom, aí, voltando aqui para a figura, vocês podem ver que tem dois lados. Um lado aqui de introspecção, né, o lado vermelho aqui, e um lado verde de transcendência. Então, esse programa, ele foi desenhado num processo que envolve ação e reflexão e ação. Por quê? A reflexão em si mesma, ela é impotente. Então, não adianta nós ficarmos questionando a vida, refletindo sobre a vida o tempo todo, porque isso muitas vezes pode até nos dar uma sensação de paralisia. Então, a reflexão, ela é sim importante, mas ela precisa vir para ação. Ao mesmo ponto, né, que a ação em si mesma, ela é cega. Agir por agir, né, ter metas, ter planos de ação, mas que não estão conectados num processo de reflexão de quem sou eu, também não traz sentido. Então, esse programa, ele irá trabalhar esses dois lados. A reflexão, que irá ajudar você a responder quem é você, e a parte de transcendência, de transbordar, né, de entender o que você faz por meio de ação. Então, voltando aqui à figura, fica claro para a gente, aqui, trazendo esse lado aqui da introspecção, o que nós trabalhamos no programa. Tentamos a entender e ajudá-lo, né, a responder quem é você por meio de ferramentas que te ajudam a entender seus valores pessoais, seus papéis, mandala da vida, ou roda da vida, né, que é um exercício clássico de coaching, mas que a gente aplica de uma forma um pouquinho diferente, âncoras de carreira, e trabalhar aí com a história biográfica, né? Resgatar um pouquinho a sua história de vida, os seus setênios, né, que é um conceito que veio da antroposofia, né? O que você passou do 0 ao 7, do 7 aos 14, 14 aos 21, entender um pouquinho, porque a gente precisa ligar alguns pontos para saber, né, de como a gente chega do passado para o presente, para a gente desenhar esse futuro. Então, esse lado aqui, nesse lado vermelho, é um foco mais introspectivo. Depois, no outro lado da figura, é a parte da ação, né? Então, a ação, aí, o que eu faço? Com base no que eu descobri, quem sou eu, o que eu vou fazer? E aí nós trabalhamos com sonhos, com metas, com desejos. E o que é fundamental na ação é a construção de uma visão de futuro clara, né? É onde você quer chegar, onde você gostaria de estar, que ajuda também a responder essa pergunta, que é o que a vida quer de mim. Aqui também nós trabalhamos com um exercício, uma planilha que nós chamamos, né, de ter versus ser, uma planilha que ela tenta um pouco mudar a lógica, né? No geral, a gente foca muito no ter, tudo que a gente quer ter, e aí quando a gente no geral, nós conseguimos muitas coisas, e aí a gente fala, putz, mas parece que está faltando algo. É que muitas vezes nós construímos o ter e deixamos um pouquinho aí de lado o ser, né? E tem uma consultora que ela tem um livro que chama Trabalhando com Alma, e ela diz, né, que nós temos personalidade e temos alma. Então, a personalidade, ela precisa do ter, né? O ter é que nos dá a base para nós construirmos quem nós somos no mundo. Então, né, por exemplo, para eu construir minha carreira, chegar onde eu cheguei, que hoje faz sentido, eu precisei ter alguns recursos para que eu investisse em formação, para que eu investisse em algumas áreas para que eu chegasse até aqui. Mas o ponto eu partir da premissa do ser, da onde eu queria, quem eu queria ser, e aí sim você busca o que você precisa ter para chegar naquele ser. Porque senão a gente lota de coisas do ter, se sente sufocado e o ser ele fica ali abafado, né? Então, essa é a outra parte. E aqui, voltando para a figura, para que nós possamos trabalhar nesse processo de busca de sentido, tem alguns conceitos chaves que eu vou falar ao longo do curso, não vou detalhar ele aqui, mas só vou passar nessas bolinhas verdes alguns pontos principais. Ao longo do curso você terá contato com algumas ferramentas de meditação,
mas num conceito de meditação sem ser religioso, mas é muito importante que você tenha consciência do momento presente e que você tenha um período de pausa para que você consiga responder essa pergunta, quem sou eu? Tem uma mística que ela fala o seguinte, que a vida é como se fosse uma música. Não sei se você toca algum instrumento musical, mas quem toca deve saber que entre uma nota e outra existe um espaço vazio, que é o silêncio, né? Então, a gente só percebe o som, a música, quando existe o espaço do silêncio. Então, a meditação, ela é esse espaço do silêncio, porque se nós não paramos, a música vira um grande barulho, né? A música, se ela não para, é puro barulho. A vida também, se não tem a pausa, né, para nós nos reconectarmos com a nossa essência, o que pode acontecer é virar um imenso barulho tudo que nós fazemos. Bom, aqui na figura, então, depois temos o conceito de normose, que é um conceito desenvolvido pelo Leloup, que às vezes a gente se acostuma com um monte de coisa que a gente acha que é normal, né? Então, por exemplo, trabalhar das 8 da manhã até as 8, 10 da noite, é normal. O quanto realmente isso é normal, né? Ou a gente comprou uma crença equivocada que faz com que a gente entre num piloto automático e que cada vez mais vai nos deixando distante de quem nós gostaríamos realmente de ser, né? Então, a normose, a outra parte aqui da figura, ter versus ser, que eu já falei um pouquinho ali para vocês. Fala um pouco sobre dois modos de viver, que é o conformista e o totalitarismo, né? Que ele inevitavelmente trará uma sensação de vazio. Então, quando você... tem pessoas que elas fazem as coisas porque todo mundo faz. Isso, né, é o modo conformista. Ou elas fazem as coisas porque alguém mandou elas fazerem, né? Isso é o totalitarismo. Então, seguir a vida em uma dessas duas, né, formas aqui, certamente nos trará frustração. Fala um pouco sobre o padrão de ação e reação, o quanto nós realmente agimos no mundo ou o quanto nós reagimos. Entro no conceito aqui também de 4 estações. O que é isso, né? A natureza, ela nos ensina muito. Então, nós também precisamos passar por um período de inverno, que é um período de maior quietude, de interiorização, um período mais frio, para depois nós termos um período aí de primavera, que é quando nós colocamos alguns projetos no mundo, nós plantamos sementes. Então, é uma época de plantio. Depois, um período de verão, que é um período de ação, de movimento, né? Um período de maior dedicação. E, por fim, o outono, né? No outono, o que acontece? As folhas caem. Então, nós também precisamos deixar, né, em nossas vidas que alguns projetos para trás, algo que não faz mais sentido para que a gente possa viver esse ciclo de forma mais plena. A questão de sentido e felicidade aqui também, né? Hoje nós vivemos um boom de busca pela felicidade, né? Ser infeliz se tornou, né, praticamente um pecado, né? Um sinal de fracasso. E a psicologia nos mostra que isso, na verdade, é muito, muito cruel e é muito enganador, essa coisa esse culto à felicidade, né? O Freud, o Bauman, até o Frankl dizia que se você coloca a felicidade como meta, você certamente irá se frustrar. O que nós precisamos é de uma razão de existir, é de um sentido. Quando você encontra sentido, a felicidade ela vem como um efeito colateral, né? Nós falaremos um pouquinho sobre isso no programa. Ser vítima, protagonismo, é o protagonista no mundo. Tem pessoas que elas vão passar a vida falando, nossa, olha o que a vida fez de mim. E tem pessoas que elas, né, decidem dar a volta e falar, nossa, olha o que eu fiz com o que a vida fez de mim, né? Essa é a atitude de um protagonista. E falamos sobre a jornada do herói, que, na verdade, ela será detalhada no nosso próximo vídeo. Então, aqui você já vai ter um breve conhecimento de um ponto que será tratado no curso completo, ok? Bom, e aí, também, essa figura, ela fala de forma resumida o que é o curso. No final do curso, ao longo do curso, você irá preencher um Canvas. O Canvas é um quadro, muito usado hoje no conceito de startups, né? E é muito louco isso, que muitas vezes a gente sabe qual que é a missão da empresa que nós trabalhamos, os valores dela, e o nosso mesmo a gente não sabe. Então, a busca de propósito, de sentido, ela não pode ficar apenas no nível conceitual, no nível reflexivo, né? Então, é importante que ao longo dessa jornada você irá registrar
registrar os avanços, né, por meio desse quadro que vai resumir um pouco o que você descobrirá, né, de você mesmo em cada videoaula. Então, no final do processo, você terá um plano de ação, né, no final do programa de coaching, um plano de ação e também esse quadro, esse canvas do seu projeto de vida. Bom, então esse é o vídeo sobre a metodologia, né, do programa Projeto de Vida com Sentido. Aí, se você se sente chamado, né, a participar desse programa, eu convido você a entrar no site www.tainacoaching.com. Lá tem uma abinha de curso de coaching online. Você pode se cadastrar e você receberá aí os próximos vídeos do programa. No primeiro vídeo nós falamos, né, sobre o perfil. No vídeo de hoje nós falamos sobre a metodologia do curso. O próximo vídeo nós iremos falar um pouco sobre a jornada do herói e em que parte da jornada você se encontra. E, por último, todas as informações em relação a valores, para quem quer esse curso, duração, as informações mais técnicas aí sobre o curso para que você possa decidir se você quer ou não quer entrar nessa jornada, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te espero aí no próximo vídeo sobre a jornada do herói. Até mais!